E aí, galera, que neste domingo, dia 17 de janeiro, vai prestar a primeira prova do Enem 2020, sendo realizado por razões óbvias, né? Agora em janeiro de 2021. Estamos aqui para a gente fazer uma revisão rápida sobre os pontos principais, aquilo que pode ser mais importante para nós sabermos aquilo que a gente precisa rever para resolver as questões de língua inglesa. Antes da gente partir para o conteúdo, né, algumas questões aí só para a gente recapitular isso. Afinal de contas, quantas perguntas, quantas questões de inglês nós vamos ter? São 5 questões de língua inglesa. Então, olha o peso dessas questões. Bom, e a prova de língua inglesa, ela está no primeiro ou no segundo dia? Está no primeiro dia, né? Justamente nesse domingo, dia 17 de janeiro. Eu preciso saber falar inglês para mandar bem nessa prova? Ora, falar em inglês ajudaria e muito, afinal de contas, nós sabemos que as questões de inglês, de língua inglesa dentro do Enem, têm todo esse caráter interpretativo, né? Ou seja, você precisa compreender os textos e interpretá-los, né? Então, quem fala inglês, obviamente, tem uma grande vantagem, mas isso não quer dizer que se você não fala inglês, você não tem condição de ter bons resultados, até mesmo de gabaritar em língua inglesa, né? A gente vai falar sobre isso nos próximos minutos. Então, não é necessário falar inglês para mandar bem na prova de inglês dentro do Enem. E é verdade que eu não preciso saber gramática nenhuma? Não, isso não é verdade, né? Por quê? Se a gente precisa compreender um texto, a gramática é justamente aquilo que faz a ligação entre as palavras para que essas palavras possam traduzir para a gente qual foi o momento em que algo aconteceu, quando isso vai acontecer, ou então qual, afinal de contas, é a característica de determinada conjunção. Uma conjunção, por exemplo, né, ela é aplicada dentro do contexto gramatical. Então, saber gramática é importante, mas isso não quer dizer que você precisa saber decor, né, como a gente costuma dizer, que você precisa ser um expert em todos os pontos gramaticais. Não é isso. Bom, então não há exercícios de gramática? Não, não há exercícios de gramática como aqueles que tradicionalmente você viu lá na escola, principalmente no Fundamental 2, ou seja, complete com o tempo verbal. Não, isso não existe, né? Nós já dissemos que as questões têm todo esse caráter interpretativo. Você compreende e interpreta para poder eleger a melhor alternativa, a alternativa correta, né? Mas muitas vezes vocês vão ver que é justamente através do conhecimento gramatical que você vai poder chegar a esta alternativa correta. Bom, lembre-se de que há muito em um texto que pode lhe ajudar. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre compreensão textual. Então, é óbvio que nós não vamos conhecer toda palavra que aparece no texto, mas há 3 tipos de palavras que eu gostaria de mencionar. A primeira, né, ou o primeiro, na verdade, o primeiro tipo de palavras é as palavras cognatas. Os famosos cognatos. E aqui, obviamente, eu vou tirar, né, aqueles que a gente costuma chamar de false friends em inglês, ou seja, aquelas palavras que parecem ser alguma coisa na língua portuguesa, mas não são. Eu estou falando daqueles cognatos que são similares ou idênticos ao português. Então, se a gente olhar para a palavra immediately, automaticamente nós sabemos que isso quer dizer imediatamente. Se eu olhar transport, eu sei que é transporte. Ignorance, ignorância. Medicine, medicina ou até mesmo medicamento, depende do contexto, né? Então, aqui alguns exemplos das palavras que são cognatas. Palavras próximas, mas poderia ser até uma palavra idêntica, como hospital, chocolate, né? Palavras tradicionais, cognatos idênticos tradicionais. Palavras básicas. O que é que eu quero dizer com palavras básicas? São aquelas palavras, meus queridos, que a gente tem contato com elas desde lá de trás, né? Desde lá de trás você ouve a palavra school, ou seja, você já sabe que é escola, green, clock e outras mais. A gente olha para essas palavras e imediatamente a gente já sabe o que elas querem dizer.
teacher, por exemplo. Não necessariamente palavras cognatas, mas são palavras que são tão utilizadas durante todo o nosso tempo nos bancos escolares, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, que a gente já sabe o sentido dessas palavras, né? E uma outra classe de palavras que também nos ajuda muito e vai te ajudar muito aí nesse domingo, dia 17, para compreender os textos, são justamente aquelas palavras gramaticais. É esse o tipo de palavras. Como assim palavras gramaticais? Ora, quando nós aprendemos um pronome na escola, nós aprendemos a tradução desse pronome, né? Além daquilo que ele indica, da ideia que é expressada através dele. Nós aprendemos a tradução. Quando a gente aprende um artigo, a gente também já sabe a tradução. Quando a gente aprende uma conjunção, nós também aprendemos a tradução ou as possíveis traduções desta conjunção. Então, as palavras gramaticais, quando lá atrás nós, professores, dizíamos, olha, é importante você memorizar, né? Você internalizar o sentido desta palavra ou a tradução dessa palavra, essas palavras fazem a diferença, porque se a gente somar palavras gramaticais com palavras básicas, mais os cognatos similares e idênticos, a gente já vai compreender muito em um texto. E é justamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês agora. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Primeiro, pictures. Ora, a gente já sabe que são imagens, é uma palavra comum. Power, uma palavra comum, que pode ser poder, além de energia. Aqui, a ideia de poder. The, que é o artigo, né? Ou seja, o artigo definido, o, a, os, as. Está vendo? Mais uma palavra aqui, ó, of, uma preposição, que quer dizer do, da, como dos, das, de, não é assim? Bom, então vocês percebem que nesse título aqui, todas as palavras já devem ser palavras conhecidas por nós. Mas vamos lá para o primeiro parágrafo, ó. In February, olha lá, um cognato, fevereiro. The group, photography, Haiti, National Park, student, classmates, que é uma palavra básica também, né? São os colegas de sala, away, além dos artigos aqui do artigo the, do artigo a, da preposição in, além do verbo take no passado, took. Então, meus queridos, vocês vão vendo, olha aqui, ó, mais um artigo a, mais um adjetivo de posse aqui, ó, her, mais as. Vocês percebem que a quantidade de palavras que nós já conhecemos é muito grande em um texto, né? Obviamente, o que é que vai sobrar para a gente, então? Aquela necessidade de a gente usar a nossa capacidade de utilizar tudo aquilo que a gente já sabe para não apenas compreender, mas interpretar. Mas não é assim que acontece também na língua portuguesa. Nós também não temos um texto lá que a gente precisa ler, compreender e então interpretar. Então, é muito parecido com isso. Só para a gente falar do primeiro parágrafo, né? Se nós tivéssemos tempo de partir para os outros parágrafos aqui, a gente ia encher esse texto aqui de marcações amarelas, né? O que mais que eu preciso saber, afinal de contas? Modal verbs, os verbos modais, que são aquelas palavras que adicionam sentido a outras palavras, né? Principalmente verbos. Eu posso simplesmente dizer, eu ando. Estou indicando uma habilidade, talvez, né? Mas se eu falar assim, por exemplo, I can't walk today, ou seja, estou dizendo que hoje eu não consigo andar ou não posso andar, dependendo de um contexto. De repente eu estou doente, eu não consigo andar, estou machucado, coisas assim, né? Eu posso dizer, por exemplo, I play cards, ou seja, eu jogo baralho. Não é o meu exemplo, mas tudo bem, não é o meu caso, mas vamos lá. I play cards. Agora, se eu disser I may play cards with friends tonight, eu já estou dizendo da possibilidade de eu jogar baralho com os meus amigos na noite de hoje. Percebam? Eu posso dizer, por exemplo, I go to the doctor once a year. Eu vou ao médico uma vez ao ano. Mas se eu disser I should go to the doctor once a year, eu estou dizendo que algo é aconselhável. Nesse caso, a mim mesmo. Eu deveria ir ao médico pelo menos uma vez. Então, essas palavras can, may, might, should, must e outras são verbos modais
que adicionam um sentido a outros verbos. Aqui apenas alguns exemplos, né? Para depois vocês irem um pouquinho mais a fundo nisso, ou simplesmente se lembrarem daquilo que vocês já viram, não é? E se lembrarem que eles podem fazer a diferença na prova desse dia 17, né? Olha lá, para probabilidade, could, may, might, must, can't, lembrando que esses verbos modais podem ter, e normalmente têm, mais de um sentido. Para permissão ou solicitação, may, can, could, would. Obrigação, necessidade, proibição, have to, must. Conselho, should, ought to, ainda existe had better, existem outros, meus queridos. Lembrando que também, no caso de must, que must não apenas indica uma obrigação, indica também uma probabilidade, uma conclusão, né? Bom, se vocês se perguntarem se conhecem todos e a resposta for talvez não, vale a pena checar antes da prova desse domingo. Olha lá, ó. Neste caso desta questão aqui, eu tenho must, que aparece nesse anúncio de vagas, né, para se trabalhar na polícia, né? Nesse anúncio de vagas, então aparece, ó, must be able to understand and be understood in English. Ou seja, esse candidato deve ser capaz de entender e ser entendido em inglês. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês? Que nesta questão do Enem aqui, em um dos Enems passados, né, é justamente isso aqui que faz com que a gente eleja a resposta correta. Quando ele diz, olha, neste anúncio de emprego do Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é ser capaz de se comunicar em inglês. Must be able, ou seja, deve ser capaz de entender e ser entendido, compreender e ser compreendido em inglês. Perceberam? É a gramática dentro da compreensão e, por consequência, a interpretação. Em outros casos aqui, ó, when I was 10, they told me I should be more mature. Ou seja, quando eu tinha 10 anos de idade, eles me disseram que eu deveria ser mais maduro. Mais uma questão que era definida através do uso do verbo modal should aqui. Na verdade, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que ele amadureça precocemente. Ele tinha 10 anos de idade e as pessoas já diziam que ele deveria ser mais maduro, né? Percebam, meus queridos, olha aqui, ó, uma poça de óleo com parafuso e o comercial dizia, o anúncio dizia assim, ó, take your car just in a place for an oil change and you may regret it down the road. Ou seja, leve seu carro em qualquer lugar para uma simples troca de óleo, né? E você pode se arrepender na estrada depois, né? Essa é a ideia. Percebam como a coisa vai funcionando? Então, aqui vocês percebem o uso de may, né? Para falar de possibilidade, né? Então, meus queridos, é importante que nós nos lembremos dos verbos modais. Outra classe de palavras que são palavras gramaticais que fazem muita diferença, as W-weight words, né? Podem ser pronomes interrogativos, podem ser pronomes que funcionam como pronomes relativos, né? Mas é importante vocês se lembrarem do uso de who, whom, whose, which, where, them, que mais? That, né? When. Bom, e outras palavras mais, né? Existem outros pronomes, esses estão aqui apenas para que vocês possam se lembrar. Eu trouxe aqui textos, né? Apenas para vocês verem essas palavras aparecendo aqui. Por exemplo, why. Why a gente sabe o que quer dizer por quê. What, o que ou qual. E olha que coisa interessante. Quando você tem uma questão com why, normalmente a resposta traz because, né? Ou because. Ou seja, se é um questionamento do porquê, é porque as pessoas querem saber as razões. Olha o que nós temos aqui, ó. Gloria Evangelina, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as razões pelas quais ela escreve. Não é razões, ou why, because, e assim por diante, né? Lembrando também, meus queridos, que os enunciados do Enem têm sempre duas partes. Uma introdutória do tema, a outra que é o comando da questão, como nós temos aqui, né? Aqui mais um texto longo, onde how aparecia, né? Então, a importância de vocês conhecerem
todas as palavras WH. Linking words, as conjunções, olha como elas expressam sentido. E esse sentido pode exatamente ser o diferencial na hora de escolhermos a resposta alternativa correta. Então, cuidado, né? Cuidado com os linking words, as conjunções. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos para vocês, né? But, however, despite. Aliás, em um dos vestibulares que nós fizemos a correção essa semana, se eu não me engano, da FAMERP, né? Uma questão era simplesmente sobre o sentido da palavra but, ou seja, contraste, né? Então, muito cuidado com essas e outras conjunções. Essas daqui são importantíssimas, né? É óbvio que nesse vídeo a gente está passando por elas rapidamente, mas é importante que vocês revejam essas conjunções. Olha aqui como exemplo, olha essa questão aqui, ó, but, yet. Aliás, cuidado com yet, porque a gente tende a pensar que a tradução de yet é já ou ainda, mas quando ela inicia um período, ela pode ter o sentido de porém, no entanto, todavia, portanto, contraste, né? Essa daqui, por exemplo, dizia assim, ó, o infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse sentido, as expressões but e yet only evidenciam o que é que elas evidenciam? Um contraste, perceberam? Então, percebam que só através dessas conjunções aqui a gente já sabia qual era a resposta correta. Olha mais uma conjunção importante aqui, however, que continua caindo em vestibulares e continua aparecendo no Enem, né, nos textos do Enem. Principalmente em textos mais longos, mas também em tirinhas e excertos de músicas, poemas e assim por diante. Cuidado com as conjunções. Olha aqui as tirinhas, ó. Aqui eu tenho um exemplo, mas é óbvio, né, que nós poderemos ter mais uma tirinha, poderemos ter mais um poema, um excerto de música. É assim que o Enem normalmente é formatado, né? Essa aqui diz assim, ó, well, here it is, the season that I hate. Olha lá a importância do conhecimento das palavras. The season that I hate. Bom, lá atrás, no Fundamental 2, nós aprendemos que season é a estação do ano. Mas na sua vida, no dia a dia, no conhecimento de mundo, você também já aprendeu que season é uma temporada de uma série, né? Então aqui a primeira personagem diz assim, ó, bem, chegou a estação que eu odeio, né? Depois, ó, come on, Anna, the kids are in school, they are school, the leaves are turning. Ou seja, peraí, dá um tempo, né? As crianças estão na escola, o ar está fresco, as folhas estão caindo. Depois, a primeira, então, diz assim, I'm not talking about autumn, dummy. A sua, entre aspas, estúpida, né? Ou bobinha, né? Digamos assim, né? Não estou falando sobre o outono. I'm talking about futebol. Eu estou falando do futebol americano. Ela, na verdade, está falando da temporada do futebol americano e não da estação do ano, né? Então, aqui nós percebemos a confusão na compreensão da mesma palavra que pode ter sentidos diferentes. Então, olha lá a questão, como é que ela foi formulada? Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento porque as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Compreender, interpretar, não é? Beleza, meus queridos? Bom, rapidamente aqui, então, estou deixando uma lista de palavras que são palavras que apareceram repetidamente nos exames anteriores, nas provas do Enem anteriores. Então, é importante que você pare esse vídeo, que você olhe para essas palavras e se pergunte, será que eu sei o sentido, a tradução de cada uma delas? Porque se eu não souber, então eu preciso que eu memorize. Essas palavras fazem a diferença. Algumas são bem tranquilas, são bem básicas, outras nem tanto. Então, cuidado com essas palavras. Não posso aqui comentá-las, senão o nosso vídeo vai ter um tempo muito mais extenso, ok? We are done! Yay! Bom, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Nesse dia tão importante, porque afinal de contas, né, o Enem está aí. Eu tenho certeza que você vai mandar bem nessa prova, seguindo as nossas dicas, mas principalmente devido a todo o seu esforço sentado nos bancos escolares, né?
Seja lá na escola, seja aí na sua casa no ano de 2020, mas estudando sempre. Beijo no coração, boa sorte e a gente se fala depois do Enem para correção das questões. See you!